Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Todos que me ouvem, Deus abençoa. Eu desejo a você a paz que excede a todo entendimento. Que o Senhor Jesus Cristo Ele possa estar quebrantando os duros corações para ouvir as suas santas palavras, as palavras de salvação. Eclesiastes capítulo 12. Procurou o pregador achar palavras agradáveis para se pregar, mas o escrito é verdade e retidão. Não há outra coisa a se pregar, meu amigo. Por mais que o pregador ele procura palavras bonitas e agradáveis de se pregar, o escrito é verdade e retidão. A verdade é que o tempo está muito próximo. A verdade é que nós estamos a chegar na última geração. Os dias são curtos. A verdade é que é tempo de se arrepender. A verdade é que muitos se esfriaram já, o seu coração se endureceu. Quantos endureceram os seus corações para Deus? Isso é um grande sinal, meu amigo, que mostra que o tempo está próximo. Jesus ele falou que nos últimos tempos, por ter se multiplicado a iniquidade de muitos, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriaria, Jesus falou, por ter se multiplicado o pecado. O temor ele acaba. O temor ele vai se esgotando quando a iniquidade ela toma conta do homem. Ele se esfria na fé e ele endurece seu coração para Deus. E assim esse homem ele se torna escravo do pecado. A cada dia mais essa geração, meu amigo, tem se tornado escrava do pecado, escravos da bebedice, escravos da idolatria, escravos das malícias, escravos das depravações. Assim muitos têm se tornado. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. E isso não passa de uma pura verdade. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 17, versículo de número 20. A vinda súbita do reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. A Bíblia diz, o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. O reino de Deus não é com aparência por fora. Não é através da aparência que o homem, o ser humano, ele discerne se ali está Deus ou se está aqui. Não é pela aparência, meu amigo, que você tem que ser guiado. Porque muitos estão procurando Deus através de aparência. As pessoas estão procurando Deus em pessoas de boa aparência, em um lugar confortável de boa aparência. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com aparência por fora. Mas sabemos que Satanás ele trabalha justamente com a aparência. O diabo ele justamente usa a aparência, porque sabe muito bem que enganoso é o coração do homem. O diabo ele sabe qual que é o ponto fraco, ele sabe que é enganoso o coração do ser humano. E é por isso que muitos estão sendo enganados, porque estão sendo seduzidos pela aparência. E o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está ali ou está aqui, porque o reino de Deus, ele está entre vós. O reino de Deus está entre nós. Então Deus, ele nunca foi visto pelo homem, exceto Moisés viu Deus de costas. E a Bíblia diz que Deus, ele procura fiéis e verdadeiros adoradores que adorem ao Pai
em espírito e em verdade. Então Deus, Ele procura pessoas que adorem a Ele somente, venerem somente a Deus em espírito, porque não se pode ver a Deus em verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, e é pela palavra de Deus que o homem, ele se achega até a Deus. É pela palavra de Deus que o homem, ele busca o reino de Deus. Então isso é buscar Deus em espírito e em verdade. E é o que muitos não sabem, é o que muitos não estão sendo ensinados. Muitos não sabem que buscar o reino de Deus é se buscar através da palavra, é buscar cumprir a vontade de Deus, é se cumprir a palavra de Deus. Não é assim que estão sendo ensinados. Infelizmente existem muitos charlatões no nosso meio. Infelizmente existem muitos avarentos, presunçosos, soberbos, pessoas que só pensam nas coisas dessa terra, só pensam no dinheiro, ensinam por dinheiro, pregam por dinheiro. Mas você tem a Bíblia. A Bíblia é a palavra da verdade, toda a verdade que o homem precisa saber acerca da vida eterna, acerca da salvação. Tudo que o homem precisa, meu amigo, para ser salvo, a Bíblia mostra. A Bíblia, ela tem completa verdade. É por isso que Jesus, ele diz: e conhecereis a verdade ela vos libertará. A verdade é a palavra. Jesus falou: a palavra de Deus é a verdade. A verdade que liberta o homem de tudo que é pecado, de tudo que é escravidão do pecado, de tudo que é escravidão do pecado. A palavra liberta. A palavra liberta, meu amigo. Liberta o satanista, liberta o gay, a lésbica. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus liberta o criminoso, liberta o bandido, o assassino, o esquartejador. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus, meu amigo, ela é poderosa. A Bíblia compara a palavra de Deus com uma espada de 2 gumes. Só para você ter uma noção, a Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada. Se ela é espada, então ela corta. Ela vem para simplesmente cortar o mesmo mal pela raiz. E é isso que você precisa fazer: cortar o mal pela raiz. Corta o pecado pela raiz. Corta, meu amigo, o pecado hoje pela raiz. Porque um dia, meu amigo, a sua alma vai se desprender do corpo. A tua alma, meu amigo, a minha alma, ela está sendo pedida a todo momento. Pois a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário. E ele anda rugindo, bramindo, como leão, buscando a quem ele possa tragar. O diabo, ele é o adversário número 1 do homem. Seu adversário número 1 não é aquela pessoa que te odeia, não é aquela pessoa que não vai com a tua cara. O seu adversário número 1 é Satanás, é o diabo. Ele está pedindo a tua alma. A Bíblia diz que ele anda rugindo, bramindo, como leão, babando pela tua alma. Ele anda ao derredor do homem, sabe por quê? Porque pela misericórdia de Deus ainda, os anjos habitam ao redor daqueles que o temem. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Então toma cuidado, não sabemos quem tem a proteção dos anjos do Senhor olhando aparentemente, mas sabemos que todo aquele que teme a Deus verdadeiramente, ou seja, guarda as palavras de Deus, os anjos acampam ao seu redor. Então o adversário número 1 do homem, que é o diabo, pede a alma a todo momento. A Bíblia diz que até o corpo de Moisés, o diabo contendeu com o arcanjo Miguel. O diabo, ele desceu e ele contendeu, ele brigou, disputou pelo corpo de Moisés. Só que ele não quer o seu corpo, meu amigo, ele quer a sua alma. Assim como Deus quer a sua alma, o diabo também quer. Deus não quer coração não, Deus quer a alma. Deus não é açougueiro, ele não trabalha no açougue não, ele quer a sua alma. Deus, ele quer a alma que habita dentro do seu corpo. É isso que vai ter que se apresentar diante de Deus. É isso que nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Em relação à alma que está dentro desse corpo, meu amigo, nós vamos ter que prestar conta com Deus. Vamos ter que prestar conta com Deus de todos os nossos feitos nessa vida. A Bíblia chega a dizer
na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que todo corpo, alma e espírito sejam conservados para Deus, santos e irrepreensíveis, até a volta do Senhor. Até a volta do Senhor, meu amigo, tem que ser guardado, conservado, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito para Deus. Da mesma forma que Deus, Ele criou o corpo, Ele criou a alma, Ele também criou o espírito. É dessa forma que nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. Nós vamos ter que apresentar diante de Deus a nossa alma pura, o nosso espírito purificado, o nosso corpo não corrompido não modificado não, mas conservado, guardado da forma que Deus criou até a volta de Jesus, amigo. Toma muito cuidado. O diabo é o adversário número 1 do homem. Enquanto você está aí brincando de falar que crê em Deus, o diabo está babando pela tua alma e está fazendo estratégias para poder ceifar a tua alma. Enquanto você está brincando de falar que acredita em Deus, Satanás está tramando a forma a qual ele vai conseguir sugar a tua alma. Toma cuidado, amigo. Toma cuidado, meu irmão. Não desvie os seus caminhos dos caminhos de Deus, não. Nós só temos a proteção de Deus enquanto nós caminhamos com Deus. Nós só temos a proteção do alto, a proteção que vem do céu. Enquanto nós estamos caminhando, amigo, debaixo da sombra do Onipotente. Debaixo da sombra do Onipotente tem sim a proteção. Debaixo da sombra do Onipotente tem sim a salvação. Mas não desvia você dos caminhos do Senhor, não. Não desvia você dos estatutos de Deus, não. Conserta a tua vida com Deus. Você que me ouve agora de dentro dessa feira, endireita seus caminhos diante de Deus. Volta ao primeiro amor, volta ao temor, volta aos caminhos retos que levam para Deus. Se conserta hoje, se arrepende-te, volta. Lembra-te aonde você caíste. Lembra onde você se corrompeu. Volta ao primeiro amor e se arrepende. Senão o Senhor, Ele virá sobre ti, homem. Senão o Senhor virá sobre ti, mulher. E Ele vai requerer de você. Ele vai requerer de você. Assim como Ele vai requerer de mim. Assim como naquele último dia, a Bíblia diz que nós vamos ter que prestar conta com Deus. E pelas nossas obras nós vamos ser julgados. A Bíblia diz que assim vamos ter que nos apresentar diante de Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor, pois o dia do Senhor vem chegando aí. O dia do Senhor está muito próximo. E é por isso que Isaías, ele escreve no capítulo 55, versículo 6, e ele vem dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busca a Deus enquanto você tem vida, meu amigo. Essa é a forma número 1 de se encontrar a Deus. Porque a Bíblia diz que após a morte está destinado o homem ao juízo. Está o homem ordenado morrer uma única só vez. E vindo então após a morte o juízo. Se prepara para encontrar com Deus. Ouça o som dessa trombeta. Ouça o som dessa trombeta que está sendo tocada agora nesse lugar. Ouça agora esse despertamento, esse aviso que está sendo agora, meu amigo, chegando até o teu ouvido. Não seja você de coração endurecido, não. Não se faça você de desentendido, não. Não se faça você, meu amigo, de inocente, não. A Bíblia diz que ninguém é inocente diante de Deus. A Bíblia diz que diante de Deus ninguém é desculpável. Somos indesculpáveis diante de Deus. Diante de Deus não tem desculpa. Quando o homem parte dessa vida, quando o homem desce à sepultura, e ele não está preparado, ele não está preparado para se encontrar com Deus, para herdar a salvação. Simplesmente a alma, ela é lançada no fogo do tormento, no inferno, simplesmente. Mas o primeiro ponto que o homem ele vai começar a fazer é tentar se justificar. O primeiro ponto de uma pessoa, meu amigo, quando ela se desprende do corpo, a alma, o corpo desce à sepultura, a alma descola do corpo,
O primeiro ponto é, o homem ele tenta se justificar. Ele tenta arrumar desculpas para tudo. O porquê não buscou a Deus, o porquê não se arrependeu, o porquê não deixou a prática do erro, o porquê não deu ouvidos à palavra de Deus. O homem vai tentar se justificar. Mas a Bíblia diz que somos indesculpáveis. Somos indesculpáveis. A palavra de Deus é o aviso de Deus para a nossa vida. Toda a palavra que ouvimos a partir do momento, meu amigo, do primeiro momento, meu amigo, toda a palavra é para o nosso aviso. E um dos intuitos da palavra de Deus, meu amigo, é alertar. É alertar é alertar você. É trazer o alerta para que venhamos a nos consertar. A primeiro ponto, meu amigo, quando Deus olha para a terra, Ele olha para o homem. Enquanto o homem está afastado de Deus, Ele olha. E quando a palavra chega até você, é com o intuito de você se endireitar. Assim está escrito na palavra de Deus. Mateus capítulo número 3. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Endireita os seus caminhos, consertai os teus caminhos tortuosos diante de Deus, consertai a tua vida cheia de pecados diante de Deus. Convertei-vos de todos os maus caminhos, de toda a maldade, de toda a malícia, de todo homicídio, de todo adultério. Convertei-vos e arrependei-vos. Assim, meu amigo, assim é a única forma de se achegar até a Deus. O arrependimento, meu amigo, é a única forma, meu amigo, de se achegar até a Deus. Por quê? Porque o homem cheio de pecados, Deus nem olha para ele. Porque a Bíblia está dizendo no livro dos profetas: o que faz separação entre vós e o vosso Deus são as suas iniquidades. Ou seja, a iniquidade, o pecado, separa, distancia o homem da presença de Deus. Então, se você quer se achegar até a Deus, se arrepende. Se arrependa, confessa diante de Deus e deixe seus pecados, para que você possa se tornar um verdadeiro filho de Deus, para que você possa, meu amigo, seguir o caminho que te leva até a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram, separados foram da glória de Deus, e necessitamos do arrependimento para poder voltar a se relacionar com Deus. Esse exemplo na prática também, sabemos que é bem assim. Toda pessoa num relacionamento a dois, quando tem a briga, a única forma de se voltar a se relacionar com tal pessoa é através do arrependimento. É através do arrependimento. Não é assim numa situação, num relacionamento a dois? Quando uma pessoa ela briga, ela simplesmente endurece seu coração e briga uma com a outra, o reconciliamento vem através do arrependimento. Assim também, meu amigo, é a única forma de se reconciliar e se aproximar de Deus, é o arrependimento. O arrependimento é o caminho de reconciliação com Deus. Todo homem que está, meu amigo, em seus pecados, ele está afastado de Deus. Ele não é filho, mas é um rebelde. É um rebelde, é um soberbo. É uma pessoa que acha que tem Deus, mas não tem. É a pessoa que caminha segundo o seu propósito, o seu coração. E é por isso que a Bíblia diz que separados e destituídos estamos da glória de Deus. Porque todos pecaram. A Bíblia diz que Deus olhou do alto dos céus e Ele olhou para a terra, procurando um bom sequer. A Bíblia diz que Deus não encontrou um bom sequer. Talvez pela aparência você se engane. Você olha um homem bem trajado, olha um homem de paletó e gravata, talvez você se engane, achando que aquele ali é um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro servo de Deus, mas é só a capa. Por dentro só Deus sabe se é um malicioso, se é um mentiroso, se é um homem de mau caráter. Só Deus sabe por dentro.
Então é por isso que a Bíblia está falando aqui em Lucas capítulo 16, capítulo 17 e versículo 20. O reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com aparência por fora. Graças a Deus. Então o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas capítulo 17, versículo de número 20. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Então não se engane, meu amigo, não se iluda com a aparência. Recapitulando o que eu estava pregando, o mundo vive por aparência, estão buscando o reino de Deus pela aparência. Não se engane, meu amigo, com a gravata, com a Bíblia, não se engana com as aparências. Isso é apenas uma capa, a aparência é uma capa. Só engana aqueles que não têm o conhecimento de Deus. E é por isso que a Bíblia diz, meu amigo, o reino de Deus não vem com aparência por fora, mas é gozo e paz no Espírito. Nós estamos vivendo a geração final, dias finais sobre a face da terra, aonde a palavra de Deus promete e nos mostra que muitos se apostatariam da fé, que muitos abandonariam a verdadeira fé, abandonariam a verdadeira doutrina, o verdadeiro caminho do Senhor. A Bíblia fala no versículo 21, nem dirão, ele aqui ou ele ali, que eis que o reino de Deus está entre vós. Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E digo-vos-ão, ele aqui, ou então ele ali, não vais, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. A Bíblia diz que o dilúvio consumiu a todos. O dilúvio, quando ele veio sobre a face da terra, só não consumiu 8 pessoas que estavam dentro da arca, mas o resto foram todos consumidos. Então a Bíblia diz que era necessário que Jesus primeiro fosse rejeitado na terra. Ele não foi rejeitado só uma vez, não. Ele não foi rejeitado só antes da crucificação, não. Jesus até hoje continua a ser rejeitado. Não é só rejeitado pelos judeus, não. Jesus não está sendo rejeitado, não é só pelos judeus, não. Não é só pelos muçulmanos, não. Jesus está sendo rejeitado por esta geração que fala que tem Deus. Jesus está sendo rejeitado por aqueles que falam que acreditam em Deus. Por que ele está sendo rejeitado? Porque ouvem falar de Deus, mas só fica no ouvir, não colocam em prática. Dizem que acreditam em Deus, mas somente não seguem as suas palavras. Vivem de aparência, vivem de religião, vivem somente uma aparência exterior, mas não faz a vontade de Deus. Dizem e pregam sobre amor, mas não tem amor na prática ao próximo. Falam de misericórdia sem ter afeto natural e sem ter misericórdia com ninguém. São homens avarentos, presunçosos, soberbos, irreconciliáveis, mas estão falando de amor de Deus. Estão falando de amor de Deus sem ter amor de Deus, desprezando o necessitado, desprezando aquele que precisa do socorro da igreja. Mas estão falando de amor de Deus, estão falando de Deus sem ao menos estar diante do temor. O temor de Deus foi deixado. Muitos falam de Jesus hoje por interesse, falam de Jesus hoje porque sabem que falar de Jesus dá muito dinheiro. Mas é claro, meu amigo, é claro, falar de Jesus só dá dinheiro quando você prega o evangelho distorcido, quando você prega o evangelho de forma errada, distorcido, corrompido. O evangelho distorcido, ele traz dinheiro mesmo. Mas o falso evangelho, meu amigo,
ele tem enganado muitas pessoas e tem cauterizado a mente de muitos. O falso evangelho tem tirado o verdadeiro valor da salvação e colocado um falso valor, onde as pessoas acreditam que são salvos por ser bom, são salvos por fazer o bem, são salvos por ter uma religião. E é por isso que muitos estão sendo enganados, a falta do conhecimento. Então Jesus, ele disse que primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração. Então Jesus foi reprovado pela geração dele, e por essa geração atual continua sendo reprovado. Continua Jesus sendo rejeitado. Rejeitado por aqueles que ouviram falar dele, rejeitado por Jesus, porque até tem o conhecimento da verdade, mas só não querem seguir a verdade. É aí que está a rejeição, meu amigo. É aí que essa geração, é aí que você que me ouve está rejeitando a Deus, meu amigo, porque até ouve falar de Deus, até conhece a palavra de Deus, só não quer seguir, só não quer se sujeitar à própria palavra de Deus. Então aqui está um sinal muito grave que está se cumprindo. Enquanto Noé estava pregando, dizendo que viria o dilúvio sobre a face da terra, porque assim Deus mandou ele falar, a geração zombava, a geração escarnecia, a geração chamava ele de louco. Eles comiam, eles bebiam, casavam, se davam esse casamento. Sabe o que significa isso? Não acreditaram, não deram crédito, nem credibilidade nenhuma naquilo que Deus mandou anunciar. Até hoje está sendo assim. Está sendo assim agora, nesse momento, nesse lugar. A maioria, se perguntar se acredita em Deus, vai falar que acredita em Deus. E se eu perguntar se ama a Deus, vai falar que sim também. Mas a Bíblia diz que aqueles que amam a Deus, guarda a palavra de Deus. João 14, versículo 23. Quem ama a Deus, pratica a palavra de Deus. Mas quem não ama a Deus, não pratica a palavra de Deus. Muitos estão sendo enganados pelo seu próprio coração. Como o profeta Jeremias pregou, enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas na terra. O coração do homem, meu amigo, ele é enganoso demais. Em Provérbios, no livro de Provérbios, a Bíblia vai dizer que há caminhos que aos olhos do homem parece ser perfeito, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte, são caminhos de perdição. Tem caminhos que aos olhos do homem, ele parece ser o caminho certo. Então, recapitulando o versículo 20, Lucas 17, versículo 20. Reino de Deus não vem com aparência exterior, não se engana pela aparência. Há caminhos que parecem ser perfeitos, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Por isso, meu amigo, o que nós estamos a fazer é pregar o evangelho para ver se porventura, em algum lugar, aonde a palavra chegar, alguém possa se despertar, alguém possa acordar para a realidade, possa dizer que realmente precisa se arrepender, precisa realmente voltar a temer a Deus. O intuito da pregação do evangelho é isso, amigo. Como Jesus, ele pregava dizendo, Paulo, ele escreve na carta de Efésios, capítulo 5, dizendo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meu amigo, se desperta, pois o tempo é próximo. A Bíblia diz que quando disserem, eis que Cristo está ali ou aqui, não deis crédito. Já estão até marcando a volta de Cristo. Segundo o que disseram, Jesus vai vir 16 de abril. Então eu vou voltar para o pecado, dia 15, fico em casa, aí eu volto para os caminhos do Senhor e dia 16 eu vou embora. Minha amiga, a Bíblia vai dizer assim, ninguém sabe o dia nem a hora da vinda de Cristo, ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Então não se engana, não se engana com os espíritos enganadores, não se engana, meu amigo, com essas mentiras que estão circulando por aí, dando data, dando dia, dando hora em que Cristo virá. A Bíblia diz que ninguém sabe, é só o Pai que sabe. Esse mistério do dia da volta de Cristo, somente o Pai sabe.
Mas o que Deus deixou para nós sabermos é acerca da proximidade. As estações Deus deixou ao homem. Por isso, buscai o Senhor enquanto ainda se pode achar. Invocar a Ele enquanto Ele está perto. Deixam ir para os seus maus caminhos. Se converta a Deus, torne-se para o nosso Deus, pois Ele é benigno e misericordioso em perdoar. Que Deus abençoe você, meu ouvinte, meu amado. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Rei dos Reis. Era bom se tivesse outro desse aqui, né? Comprar um desse aí, ó. Não é desse aqui. Isso aqui sumiu. Isso aqui sumiu. Você vai falar. Da saudade de mim, eu também tava querendo. Mas graças a Deus, Deus fez o lugar.